A melhor maneira de vencer o medo de não conseguir a aprovação é encarar a verdade nua e crua. Os seus concorrentes não vão ter pena de você. Se você passar mal na hora da prova e levantar para ir ao banheiro e tal, eles vão achar até bom, que é um concorrente a menos. Então, assim, encara essa verdade, encara que você vai participar de uma competição e se prepara bem para vencer a competição. Sejam muito bem-vindos ao podcast Segredos da Aprovação. Esse é o nosso segundo episódio e se você chegou até aqui e você continuar conosco, você vai aprender técnicas e estratégias para você aprender pelo menos 2 vezes mais rápido. Como assim, Bruno? Que negócio é esse? Então, o que vai acontecer? Sabe aquele assunto que você demorava 1 semana para aprender? Se você seguir o que a gente vai ensinar aqui, você vai começar a aprender em 1 dia, talvez algumas horas. Aquele assunto que você demorava 2, 3, 4 horas para aprender, você vai aprender em 1 hora, alguns minutos, tá? E, consequentemente, você vai conquistar a sua aprovação em tempo recorde. Tá? Hoje eu roubei aqui o trabalho. Roubei seu trabalho, Bruno. Eu sou o Bruno Werneck. Eu sou o Bruno Werneck. Eu sou o Bruno Lopes. E sobre o que a gente vai falar hoje? Ó, eu coloquei para transmitir aqui no Instagram ao vivo. Então, tem uma galera aqui, tá assim, tem várias telas agora rolando. Tá? Qual que é o assunto de hoje? O tema de hoje é o medo de não conseguir aprovação. Como lidar com isso? Eu quero dar uma introdução sobre esse tema, porque quando no período que eu estava como estudante de cursinho, como tutor aqui também no quadro, foi um assunto que era frequente, né? E tem algumas perguntas algumas frases que os alunos sempre comentam, né? São as seguintes, Bruno. É muito difícil passar nesse curso. Não vou conseguir porque tem gente melhor do que eu. Será que eu vou conseguir? Esses pensamentos, eles acabam transformando em um ciclo vicioso que praticamente impede que o aluno consiga se movimentar durante esse período do cursinho. Você concorda comigo? Concordo. Toda vez que a gente vai fazer uma prova, a gente pensa isso mesmo. Nesse tipo de pensamento, acaba aparecendo algumas perguntas. E a primeira delas, que é muito ligada com esse medo, é a insegurança. Uhum. Como a insegurança influencia o estudante durante esse período de estudo? Tá. Então, só um aviso aqui, gente. Ó, a gente está ao vivo no YouTube, a gente está ao vivo no Facebook, a gente está ao vivo também no Instagram. Então, assim, quem quiser mandar pergunta, pode mandar por todos os canais, né, que a gente consegue responder. Tá? Então, eventualmente, o pessoal do Instagram vai ficar meio mudo aí para vocês, porque é o Bruno Lopes fazendo a pergunta, mas se vocês quiserem acompanhar ao vivo, é só entrar no canal do YouTube do quadro, tá? Então, cara, qual foi a pergunta mesmo? Como a insegurança influencia o estudante durante esse período de estudo? Atrapalha muito, né? Atrapalha muito porque tudo isso que os alunos falaram aí, né, que eles mandaram mensagem para nós, tipo assim, será que eu vou conseguir? Tem gente melhor do que eu, a prova é muito difícil. O grande problema é que tudo isso é verdade, né? Então, tudo isso é verdade, e a pessoa tem que aprender a lidar com a verdade. Eu lembro que uma vez a gente estava enfrentando um momento um pouco mais difícil na empresa, né? E eu comecei a estudar um autor americano que é um cientista assim, de empresa. O cara ele fez um estudo de décadas e compilou o que faz uma empresa dar certo, né? E uma das etapas desse processo que a empresa precisa passar chama-se encare a verdade nua e crua, né? E qual é a verdade nua e crua para quem vai prestar o vestibular? A primeira verdade tem muita gente melhor do que eu. Tem muita gente melhor do que você, tá? Isso é verdade, tem muita gente melhor do que você. A prova é difícil? A prova é difícil, porque se fosse fácil não seria um concurso. A prova foi feita justamente para selecionar os melhores, então ela tem que cortar uma galera, só vai passar quem estiver realmente acima da média. Então, a maioria das pessoas vão achar difícil, né? Se a média das pessoas achassem fácil, então a prova não seria acima da média, seria na média. Essa é uma outra verdade nua e crua. A outra verdade nua e crua
é que é uma competição. E assim como no mercado de trabalho, assim como no ramo empresarial, né, você tem seus competidores, no vestibular você tem os seus competidores. E eu não sei se isso deixa a pessoa mais calma ou mais nervosa, o fato é que os seus competidores não vão aliviar para o seu lado, né? Então, assim, essa insegurança que eventualmente pode ser desenvolvida por medo de não passar, por saber que tem gente que é melhor do que você, por saber que a prova é difícil, por saber que ninguém vai aliviar para o seu lado, essa insegurança ela vai ser usada, né, a favor dos seus concorrentes. Apesar deles nem saberem dela, a gente sabe quando a gente está numa competição que o nosso concorrente tem algumas inseguranças. Então as pessoas vão aproveitar isso, né, naturalmente, mesmo se elas saberem. Então a gente precisa ter o controle de encarar a verdade, que existe essa insegurança e que ela faz parte do processo, e começar a trabalhar estratégias e técnicas diárias para vencer essa segurança, para eliminar esse risco. Ô Bruno, e o que muda com essa pandemia? Então, com essa pandemia do Covid-19 aí, né, para quem vai prestar o vestibular, ela é um problema, né, porque a maioria das pessoas não está acostumada a ter que estudar pela internet, a ter que estudar em casa, sem alguém para vigiar, né? Então as pessoas estão tendo que se adaptar. Mas só que toda vez que acontece uma crise, quem atravessa a crise bem sai mais forte do outro lado, né? O que isso significa? Significa que para algumas pessoas isso é um problema, mas para outras isso pode ser a solução. O problema muitas vezes pode ser a solução, porque se está todo mundo desacostumado, né? As pessoas não têm essa capacidade de estudar sem ter que ir para um lugar para estudar. Se isso está acontecendo, então é como se baixasse o nível de todo mundo. Então todo mundo agora está no mesmo barco. E algumas vantagens que antes existiam não existem mais, né? Então aquelas pessoas que se consideravam em vantagem por estar fazendo o cursinho presencial mais caro da cidade dela, não está mais em vantagem. Por quê? Porque esse cursinho presencial, que até outro dia tinha ótimos resultados, agora ele é um novo no mercado, ele não sabe fazer online. E os alunos ele está aprendendo com os próprios alunos, né? Cobrando mensalidades caras e tudo, mas está aprendendo com os próprios alunos. Aqueles alunos que já estão adaptados a uma plataforma de estudos, né? Uma forma de estudos diferente, eles saem em vantagem, porque eles já estão adaptados a esse sistema, né? Bruno, talvez baseado nas devidas proporções, né, da pessoa que tem acesso à internet e consegue estudar e tem livros, seja o período de maior oportunidade para ela agora, né? Porque esses concorrentes que estariam nos cursinhos mais caros, nos melhores, eles não estão lá. No mínimo, ou de igual a igual para você, né? Então, na verdade, tem uma... Eu não sou muito bom de biologia, não, mas como eu casei com uma bióloga, então eu aprendi um pouco mais de biologia do que o corpo humano ser dividido em cabeça, tronco e membros, né? E uma das coisas que eu aprendi é que eu acreditava que aquela pessoa, que aquele que tem maior capacidade de adaptação sobrevive. Eu acreditava nisso. E eu aprendi que não é isso. Eu aprendi que sobrevive aquele que está melhor adaptado. Então, como que isso encaixa com essa pergunta, né? Enquanto os cursinhos convencionais, a escola convencional está se adaptando, aquele aluno que estudava em casa, mesmo sem suporte nenhum, mesmo sem uma plataforma, mesmo sem um cursinho online, ele já está adaptado àquele método.
Então, ele consegue naturalmente ter vantagem, né, em relação a esses que estão ainda se adaptando. E o aluno que está fazendo um cursinho online, ele está mais adaptado ainda, né? Então, é como se fosse assim, antigamente você tinha a galera do cursinho presencial aqui em cima, né, que estava estudando e já vinha estudando há mais anos, inclusive. Aí, na prateleira de baixo, você tinha a galera do cursinho online, né, que na média acaba tendo um desempenho pior, porque é um negócio ainda novo. E lá embaixo você tem a galera que estuda sozinha, sem ninguém para ajudar. Com essa situação aí do coronavírus, essa galera que estava aqui em cima foi lá para o último da fila. E o primeiro da fila agora é o que está fazendo uma preparação online, que tem suporte online. Se isso fosse mentira, gente, as escolas não estavam fazendo esse esforço desmedido que elas estão fazendo e até meio estrambelhado para oferecer uma educação online, os cursinhos da mesma forma, tá? Então, assim, quem está vindo do online tem mais força nesse momento, né? E as pessoas vão perceber. Assim como já é verdade no mercado no segmento de residência médica, né, preparação para residência médica e preparação para concursos, que a preparação online ela é muito mais eficiente do que a preparação presencial. Por que isso? Porque a preparação online aumenta o seu tempo de estudo individual. E você só consegue aprender alguma coisa no seu momento de estudo individual. Quando você está assistindo uma aula, quando você está recebendo informação de alguém, você está apenas entendendo o assunto. Você vai aprender mesmo no estudo individual. E a preparação online potencializa muito o estudo individual. É interessante mesmo, porque... E não é só na educação, né? São diversos setores que, quando tem um período de crise, quem consegue aproveitar sai muito bem no final, né? Talvez seja um momento de muita oportunidade para você. Indo para um assunto um pouquinho mais triste, Bruno, porque está muito feliz, eu queria saber como você lidou com isso. Eu sei que você teve reprovação, não foi? E... imagino que você sofreu exatamente isso que muitos alunos estão sofrendo. Como que você lidou com a reprovação? Assim, eu tenho bastante experiência nesse negócio de reprovação. Já fui reprovado várias vezes. Eu fui reprovado na primeira vez que eu prestei o vestibular para o FMG, então eu fui reprovado. Eu fui reprovado na primeira tentativa do ITA, fui reprovado na primeira tentativa do IME, e fui reprovado nas 2 primeiras tentativas para carteira de motorista. Sabe qual delas que me doeu mais? Carteira de motorista. A primeira reprovação na carteira na obtenção da CNH. E sabe por que me doeu mais? Foi por causa do seguinte, porque ao longo da minha preparação para o exame, né, para conseguir a carteira de motorista, eu percebi que eu não estava me preparando da melhor maneira. E eu não fiz nada para mudar isso. Eu continuei seguindo as orientações do meu instrutor e, mesmo sabendo que elas não faziam sentido, eu continuei seguindo, né? Então eu ficava dando voltas e voltas, pagando lá a carteira, as aulas, e aí eu fui reprovado. Então, quando eu fui fazer o exame e não passei, eu fiquei muito triste com aquilo, né? Aí depois eu mudei, procurei um outro instrutor. E aí esse instrutor sentou comigo e falou assim: olha, Bruno, a gente tem 2 formas de te ensinar. A gente te ensina tudo que você precisa saber sobre o carro na situação do exame, e a gente pode te ensinar também na situação de você aprender sem muita relação com o exame.
Eu gosto de treinar situações de exame. Então, no primeiro dia de aula comigo, você já vai ter que fazer uma baliza para você perder o medo. E aí eu tive mais aulas com esse professor. E fui para o exame de novo. E fui reprovado de novo. Mas dessa segunda vez eu não fiquei triste. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha feito o meu melhor da maneira correta. E foi isso que aconteceu comigo na reprovação do ITA, na primeira reprovação do IME. Na reprovação do FMG, não. Na reprovação do FMG eu não sabia o que estava acontecendo ali, sabe? Eu fui meio assim, vou fazer isso aqui, né? Meio que de qualquer jeito. Então eu não tinha nenhum sentimento. Então é ruim quando você faz sem saber o que você está fazendo, quando você faz de qualquer jeito é ruim. Quando você está percorrendo o caminho todo e sabe que não está no caminho certo, é muito mais doloroso a reprovação, o fracasso, do que quando você reprova porque teve pessoas melhores que você. Porque olha só, pensa comigo, se tem uma pessoa melhor do que eu, se a prova é difícil, e se os meus concorrentes vêm com tudo, são fatores que eu não consigo controlar. O que eu consigo controlar é a forma como eu estudo, é a quantidade de exercícios que eu faço, são as aulas que eu assisto, são os professores que eu sigo para me ensinar. Isso eu consigo controlar. E com o meu desempenho nos estudos, eu consigo ver se essa estratégia está dando resultado. Se ao longo do processo eu vejo que não está dando resultado e insisto, eu estou caminhando para a minha própria derrota, né? Então aí que dói mais. Aí dói muito, né? Então como que eu lidei com o medo de não passar? Aí que volta, né? Nas tentativas do vestibular, especificamente, eu não tinha o medo de não passar. Eu sempre acreditei que eu fosse passar. Eu sabia que tinha pessoas melhores do que eu sabia que a prova era difícil, eu sabia que os meus concorrentes vinham com tudo, eu sabia que tinha poucas pessoas para me ajudar, mas eu podia contar com os professores que me davam orientação, eu fazia todos os exercícios, então eu fazia a minha parte. Como eu estava fazendo a minha parte, aí eu não tive medo de não passar. Entende? Entendo totalmente. O medo da reprovação, principalmente hoje em dia, os alunos, né, os estudantes de cursinho, ou de concurso mesmo, eles colocam um peso muito grande em cima de suas próprias costas. Então, quando a pessoa é muito nova, né, 16 e 17 anos, e colocar esse peso também acaba prejudicando mais ainda. Teve uma aluna aqui, Bruno, que ela, quer dizer, eu não sei se, eu imagino que seja aluna, né, mas não sei se é nossa aluna, a Giovana Pantoja. Ela fez um comentário que muito interessante, porque isso é um outro lado que a gente vê, que o aluno passa, mas não é no curso que ele quer. Teria como você dar uma lida nesse comentário aqui? A Giovana, né, ela fala assim: estou no 2º ano de biotecnologia na Universidade Federal do meu estado e estou insatisfeita com o meu curso, então estou me preparando para medicina. É normal, né? É normal isso. E, Giovana, você tem que fazer isso mesmo, né? Se você não está satisfeita com o seu curso, se a pessoa não está satisfeita com o que ela está fazendo, ela tem que tomar uma atitude, né? Se ela não está satisfeita com o curso que ela está fazendo na faculdade, ela tem que começar a buscar a alternativa que vai dar para ela a realização que ela busca, né? Se for mudar de curso, que seja mudar de curso, né? Se for mudar de faculdade, que seja mudar de faculdade. Então, a pessoa tem que fazer isso mesmo, ela está certa de começar essa preparação. O mais importante independente do que você quer alcançar, você tem que começar a agir, né? A gente tem que começar a agir na direção de alcançar aquele objetivo, né? E sempre colocar na cabeça que aquele objetivo vai ser alcançado, né? E tem um exercício muito interessante que a pessoa pode fazer e que a gente faz, né? Quando a gente está muito empolgado assim, com um objetivo, que a gente já começa a se imaginar alcançando aquele objetivo, né? O que vai acontecer depois que alcançar aquele objetivo, né? E então, por exemplo,
Ontem eu estava até conversando com alguns alunos e eu conversando com eles, expliquei para eles o seguinte, porque assim, olha, gente, vocês têm que encaixar a aprovação de vocês, né, dentro de um propósito maior do que a aprovação propriamente dita. E aí mirar esse propósito e já tomar posse daquele propósito, né? Então, assim, tudo que for necessário para você alcançar aquele propósito, você vai fazer naturalmente. Então, você tem que tomar posse também das etapas. Você tem que tomar posse da sua aprovação. Falar assim, não, eu vou passar. Porque na hora que você concretiza o seu objetivo dentro da sua cabeça, aí o seu cérebro entende que você tem que caminhar naquela direção. E tudo que for necessário para que aquele objetivo se materialize, vai ser feito. Então você vai estudar. E você não vai ter discussões assim do tipo assim, poxa, mas estou com preguiça de estudar, estou com vontade de estudar. Não, não vai acontecer isso se tiver claro na sua cabeça que você já alcançou aquilo, entendeu? Se a pessoa tem dúvidas se ela vai conseguir, se ela não vai conseguir, é porque ela ainda não alcançou na própria cabeça dela, né? Eu lembro que na época que eu estava preparando para o vestibular, eu já me imaginava aprovado, sabe? Não, eu vou passar na prova. Eu tenho que fazer essas coisas aqui para garantir, né? Então, assim, para garantir que eu vou passar na prova, eu vou fazer 20 anos de provas do ITA, eu vou fazer todos os exercícios, eu vou fazer uma redação por semana, eu vou seguir todas as orientações dos professores, né? Porque se eu não fizer, pode ser que me atrapalhe a materializar o meu objetivo, né? Então é muito assim, é muito uma questão de foco também, né? Sim, sem dúvida. À medida que você vai falando, Bruno, o pessoal vai comentando aqui no YouTube, no Facebook, isso é muito bom. Deixa o podcast mais dinâmico. É que o João, eu acho que o João Matheus, ele comentou aqui, né? Queria saber o que fazer para estudar sem medo de não passar no vestibular e sim com o propósito de passar no vestibular. Eu achei um pouquinho confuso. Acho que ele quer substituir o medo de não passar por propósito, né? Pelo propósito de passar no vestibular. Assim, é importante a gente entender que passar no vestibular por si só, né, não é necessariamente um propósito, é um objetivo que ele deve encaixar num propósito maior. Né? Por que a pessoa quer fazer aquele vestibular? Posso te dar o meu exemplo. Assim, logo que eu comecei a estudar, eu tinha como propósito montar uma escola lá na minha igreja, que era uma escola para ajudar a igreja e uma escola ajudar assim, até financeiramente a igreja, era uma escola para ensinar para as pessoas de verdade, né? E não era uma escola sem fins lucrativos, era uma escola mesmo, tipo, tem colégio batista, colégio metodista, colégio adventista, que são das igrejas, criar uma escola dessas, né? E ao longo desse processo eu meio que dei voltas, né? Fui pensar em outras coisas e tal, e sempre que eu saí desse propósito de montar uma escola, eu perdi a motivação, né? Então as coisas que eu ia fazendo não faziam sentido, né? Eu montei uma escola, não é uma escola presencial como colégio adventista ou colégio batista ou enfim qualquer outro colégio, mas ela é uma escola que ensina as pessoas o conteúdo do ensino médio e do ensino fundamental, que ajuda as pessoas a entrar na faculdade. Então é uma escola, né? E agora o meu propósito é fazer essa escola crescer, ela entrar no ensino médio, depois entrar no fundamental, espalhar pelo Brasil inteiro, levar a educação de qualidade para as pessoas num valor mais acessível. Esse é o meu propósito agora. Então, todas as amolações que eu tenho no trabalho, as dificuldades que eu enfrento no dia a dia do trabalho, todo mundo sabe que existem essas dificuldades, elas passam a perder relevância diante desse propósito. Eu noto que os momentos em que eu fico mais abalado, que eu fico mais desanimado, é quando eu esqueço desse propósito e começo a focar em outras coisas, focar nas pessoas, focar nas dificuldades, focar nos problemas, em objetivos de curto prazo, sabe? E a pessoa tem que fazer isso, ela tem que encaixar o objetivo de passar no vestibular num propósito maior. Por exemplo, eu quero ser um grande médico
para ajudar as pessoas com a minha profissão, né? A gente tem alguns alunos que têm esse propósito. Eles passam no vestibular. Você não vê eles reclamando que estão desanimados, que estão isso, estão aquilo. A gente tem alunos que têm o propósito de serem engenheiros porque eles querem ser executivos do mercado financeiro. Eles não ligam se tem que estudar mais ou menos. Faz parte do processo, né? E por aí vai. Então, assim, a pessoa tem que ver para que ela quer conquistar aquela aprovação no vestibular, né? Para fazer medicina, por exemplo. Para que você quer fazer medicina? Para eu ser um grande médico. Tá, mas para que você quer ser um grande médico? Para ajudar as pessoas, para melhorar a saúde das pessoas. Tá, para que isso? E aí começar a fazer essas perguntas, entendeu? E uma hora ela encontra. Eu acabei de lembrar do meu propósito aqui, quando eu estava na cidade de Ouro Preto, querendo passar no vestibular, que era oferecer uma qualidade de vida melhor para minha mãe. Então isso, sempre quando eu vou em Ouro Preto, eu me lembro de Ouro Preto, eu falo com ela, eu me lembro do meu propósito e eu sei, poxa, eu estou no caminho certo. Não, eu não estou no caminho certo. Então quando a gente se agarra a esse propósito aí, dificilmente você não conquista. E ele vai mudando, ele vai se tornando maior a cada dia. E eu vejo isso aqui também nos comentários, Bruno, que a Ana Carolina Tibúrcio, ela agora é a aluna nossa aqui. Se você coloca aí, o Maicon, eu achei bacana, porque tem que ter muita coragem, imagino que seja um propósito dela, né? Olha aí, Bruno, ela teve a coragem. Ela falou que fez cursinho presencial por 3 anos e desistiu, né? Depois ela fez 1 ano de direito e largou para voltar a estudar para medicina junto com o quadro. Ela disse que foi a decisão mais difícil e mais libertadora da vida dela, né? Que bom, fico feliz por isso, né, Ana? Muito, muito obrigado por compartilhar e para nós é uma honra poder te acompanhar nesse processo aí, te ajudar e nós vamos trabalhar junto para você conquistar a sua aprovação, né? É uma decisão difícil, né? Ao longo da vida a gente vai ter que tomar muitas decisões difíceis, né? O Bruno mencionou que um dos propósitos dele era poder dar uma vida melhor para a família dele, né? Para a mãe dele, né? Ajudar em casa e tal. Eu também vivi um pouco isso e refletindo eu vejo que assim, só de eu deixar de ser um custo para minha mãe, só dela não ter que gastar mais dinheiro comigo, assim, sabe? Ela não tem que se preocupar se eu estou comendo bem, se eu estou me vestindo bem, se eu tenho dinheiro para o meu lazer. Só isso aí já é uma grande conquista, né? Porque assim, a gente nunca vai conseguir retribuir para os nossos pais o que eles fizeram por nós, né? É muito importante a gente ter isso em mente, porque o que os nossos pais nos deram é impagável, que é a vida. A gente nunca vai conseguir. Toma aqui, vou te dar Por exemplo, os nossos pais eles nos deram a vida, aí você vai devolver, não, vou te devolver aqui mais 70 anos de vida. Não existe isso, não tem como. Então, nunca a gente vai conseguir retribuir para os nossos pais aquilo que eles nos deram. Dado que é algo que a gente nunca vai conseguir fazer, então não faz sentido ficar preocupado com isso também, entendeu? Só de deixar de ser uma despesa já é bom demais, né? De vez em quando ajudar a lavar a louça, fazer uma gracinha, né? Eu já fiz umas gracinhas para minha mãe, assim, em relação ao esforço que ela fez, né? Não para retribuir esse esforço, mas foi consequência, né? Ela fez um esforço para eu ter uma boa educação e eu consegui fazer umas gracinhas para ela, né? Uma vez a gente estava andando na rua, né? Estávamos viajando a minha mãe, a Lucimara, os pais dela e eu, e a gente estava andando numa rua, eu falei assim, vou fazer uma surpresa para minha mãe, né? Já foi uma surpresa para ela estar na cidade onde ela estava. Aí eu falei assim, não, vamos dar uma volta. Aí eu escolhi um caminho que a gente foi andando assim, e aí esse caminho dava numa espécie de praça, né? E era no meio de prédios muito altos. Eu falei assim, mãe, vamos virar aqui. Aí quando a gente virou à esquerda, ela olhou assim, estava de noite, estava lá a Torre Eiffel, toda iluminada. Aí minha mãe olhou assim e começou a chorar, porque ela nunca imaginou que ela fosse ver aquilo, né? Ainda mais em Paris, assim. E isso é algo que, não no sentido de retribuir para ela, né? Porque seria impossível retribuir o que minha mãe fez, mas
Foi um presente que eu dei para ela, né? E que me deixou super feliz, assim, e que ela também ficou super feliz e tal, e ela vai lembrar disso se ela estiver vendo esse vídeo aí. Mas são coisas que a gente conquista, né? Foi uma conquista muito mais para mim do que para ela. São coisas que a gente conquista porque a gente faz o que precisa ser feito, né? Precisava estudar, fui lá e estudei, precisava trabalhar, fui lá e trabalhei. E a vida é assim, né? A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E a Ana Carolina, ela fez o que precisa ser feito, né? Ela não estava satisfeita com o direito e foi lá e voltou para estudar medicina. E se Deus quiser, ela vai passar. Sem dúvida. O Caio Vitor também comentou aqui, ele lá fez 7 meses de EFON e largou para dedicar a SpaceX, me parece. Ou o ITA também, né? Espero que tenha sido uma decisão acertada, explicado para os seus pais, que é importante, né, Bruno? É fundamental ter o apoio dele nesse momento. Conversar em casa ajuda. E agarrar esse propósito, gente, tá bom? Tem uma pergunta aqui que eu coloquei que ela me consumia por dentro no período que eu estava no vestibular. Era como que eu sei se eu não estou cometendo os mesmos erros do ano passado? Daquele aluno que não foi aprovado. Essa é uma pergunta boa, né? É porque essa pergunta, ela é muito... Né, como que eu sei se eu estou... como que eu sei se eu não estou ou estou cometendo os mesmos erros do ano que eu fui reprovado, né? Então, primeiro, a pessoa precisa saber quais foram os erros que ela cometeu que culminaram na reprovação. Esse é o primeiro passo. Então, a pessoa precisa ter clareza sobre isso. Quais são os erros que os estudantes normalmente cometem? Normalmente, os principais erros que os estudantes cometem que atrapalham a passar no vestibular é não fazer redação. Esse é um erro. Tem que fazer 1, 2 redações por semana. Se a pessoa não está fazendo isso, ela está cometendo um erro e ela precisa corrigir. Outro erro, fazer poucos exercícios, né, da matéria que cai no vestibular. Então, se a pessoa cometeu esse erro no passado e ela não corrigiu, ou seja, ela não está fazendo muitos exercícios esse ano, ela está cometendo um erro que pode culminar com a reprovação. Um outro erro que muitos estudantes cometem é não ter uma rotina de estudos, né? Não ter um horário semanal a ser seguido, né? Isso aí prejudica a pessoa no sentido que ela não consegue cumprir um cronograma, então também a falta de um cronograma de estudos com os assuntos que ela precisa estudar, isso também é um erro, né? Um outro erro que acontece muito é não fazer simulados. Por quê? Precisa fazer simulados? Olha, tem algumas pessoas que passam direto na prova sem nunca ter feito simulado, nem provas antigas. Mas, hoje em dia, o nível de competição para uma vaga boa numa faculdade concorrida é tão grande que os alunos aprovados, eles fazem simulados, eles fazem provas antigas, né, eles treinam para a prova. Então, se você não está fazendo isso, você está em desvantagem em relação à sua concorrência. Naturalmente, você está cometendo um erro. Se a pessoa evita esses erros, né, a chance dela passar é muito grande mesmo. Agora, tem um outro erro que muita gente comete e que é literalmente um tiro no pé, que é o seguinte, assistir muita aula, ler muita teoria, fazer muitos resumos e fazer poucos exercícios. Esse é um erro. Mais grave que isso é não fazer, mesmo quem fala, Bruno, mas eu faço muitos exercícios. Não fazer os exercícios no mesmo dia que viu a matéria, que viu a teoria. Se a pessoa não faz os exercícios no mesmo dia que viu a teoria, ela não grava aquilo no cérebro dela. E aí ela não aprende. Ela está jogando tempo fora. Por isso que assistir muitas aulas sem ter tempo
para estudar o assunto daquelas aulas no mesmo dia, estudar, que eu falo, é fazer atividades, né, fazer exercícios, isso naturalmente culmina na reprovação. Porque o que faz porque a pessoa não aprende a matéria. E quem não aprende não sabe o que fazer na hora da prova e não passa. Né? Isso é funcionamento do cérebro, é meio que assim, não é uma opinião, sabe? É funcionamento do cérebro. O cérebro funciona assim. Então a pessoa precisa levar isso em consideração e evitar de cometer esse erro, que talvez seja o principal erro cometido pelos vestibulandos, né? Que é não estudar a matéria que ele viu na aula no mesmo dia. E estudar é fazer exercícios. Essa resposta que você me deu aí foi um apanhado de excelentes técnicas e estratégias que, se o aluno segue elas aí, ele vai conquistar pelo menos, vai aprender pelo menos 2 vezes mais rápido, né, Bruno? Vai, é o intuito vai. desse podcast. Vai. Eu quero... Pode falar. Não, eu ia só confirmar isso que você falou, né? Ele vai aprender 2 vezes mais rápido, porque o que acontece hoje, né? Os alunos, eles passam 40, 50 horas por semana dentro de uma sala assistindo aula e não tem tempo para praticar. Então, o que acontece? Ele assiste a aula hoje, faz as anotações e tal. No dia seguinte, ele tem que ver as anotações de novo, ele tem que meio que assistir a aula de novo, sabe? Para poder fazer os exercícios. Se o aluno assiste a aula e faz os exercícios no mesmo dia, aquilo que ele demorava 2, 3 dias para aprender, ele aprende em algumas horas. Porque o ato de fazer exercício sobre um determinado assunto manda para o seu sistema límbico a seguinte mensagem: isto aqui que eu estou estudando é muito importante. Por favor, salve na minha memória de longo prazo, salve no meu córtex. Né? Se a pessoa não faz isso, não salva. Então, mas se a pessoa faz, ela aprende ali em algumas horas aquilo que ela demoraria para aprender alguns dias. Né? Então, consequentemente, se ela faz isso, ela vai aprender muito mais rápido. E quem aprende mais rápido, passa no vestibular mais rápido. Né? Você tem uma vantagem durante tudo que você for ter interesse em aprender na vida. Né? Isso vai mudar completamente. E, continuando aqui algumas perguntas, Bruno, eu quero começar pela participação que os alunos tiveram no Instagram. Você tem alguma pergunta no Instagram que você quer comentar? Aqui o pessoal não está mandando pergunta, não. Eles mandaram umas perguntas, mas são muito específicas, né? Tipo, eu quero fazer a AFA e estou na turma ITA. Eu devo fazer os exercícios do nível do ITA? Deve, né? Para treinar, porque o nível da AFA é abaixo do nível do ITA. Então, se você prepara para uma competição, né, para um vestibular com nível de dificuldade acima, aqueles vestibulares ali abaixo, você está naturalmente preparado. O Enem é um caso à parte, né? Porque o Enem, ele é uma das melhores provas que já foi criada, assim, que já foram criadas, assim, para a gente, né? Para a nossa educação. Porque ele não é uma prova que avalia necessariamente conteúdo, não avalia necessariamente informação. Ele mede inteligência, né? Ele mede a capacidade que a pessoa tem de fazer algumas coisas, de resolver alguns problemas. Né? O Enem mede competências. E não dá para você estudar na véspera e desenvolver competências. Né? É um processo que é construído ao longo de um período mais longo, né? Ao longo de um período mais longo, né? Ao longo de um período mais extenso. Então a pessoa precisa aprender a estudar, né? Durante alguns ou vários meses para realmente ter um ganho de desempenho no Enem. Não basta a pessoa saber a matéria para ir bem no Enem, ela tem que ser mais inteligente, né? E aí ela precisa usar técnicas que desenvolvam inteligência, né? Por exemplo, leitura, esse estudo que eu falei aí de entende a matéria e aplica já no mesmo dia. Então o Enem é um caso à parte. Você tem mais alguma que você quer responder ou a gente... Não, só teve essa mesmo. Gente, agora a gente vai seguir para 5 perguntas que foram feitas no Instagram do quadro. Vai lá, se você não segue, siga o Instagram do quadro e participa.
manda a sua pergunta, pode ser que ela apareça aqui, que o Bruno te responda, tudo bem? Você também pode ajudar a escolher o tema do podcast, então é muito colaborativo, tá bom? Se quiser, vai lá, siga o podcast do Quadro, assina todas as redes sociais. E a primeira pergunta... como escrever o podcast do Quadro? Qual que é o Instagram do Quadro? Podia escrever e deixar um tempinho aí, né? Não sei se o Michael consegue escrever. Acho que consegue, né? Consegue. Tá aí, Quadro. Conseguiu, Michael? Deixa eu ver aqui. É @quadroead. Daqui a pouco ele escreve aí, né? Escreveu aí, Instagram, @quadroead, beleza. Boa. É isso aí, gente. É aqui, né? É aqui? Tá aqui, assim. Aqui. Então tá. Não deixe de seguir lá para participar, escolher o tema do podcast, mandar perguntas, tudo bem? E a primeira pergunta que enviou lá foi a Waiter Everlives. Ela comentou: é minha penúltima tentativa. O medo é não conseguir esse ano e surtar no ano que vem. Complicado isso aí, né? Demais. Tem que arrumar um jeito foi nesse ano que eu passei no ITA, né? Quando eu passei no ITA, eu estava na minha penúltima tentativa também. É que eu já comecei a preparação muito tarde, né? Eu comecei para me preparar para o ITA, eu tinha 19 para 20 anos, então não tinha muita chance também, assim. Era muito tempo, né? E aí com 20 para 21 eu passei, né? Tanto é que eu entrei no ITA no ano que eu completei 22 anos. O que a pessoa precisa, o que eu recomendo para o Everlise nesse contexto é que ela faça tudo o que é preciso ser feito para ela passar este ano. Né? O que significa isso? Estudar da forma que a gente tem falado aqui, que é assiste aula, lê a teoria e logo em seguida faz exercícios, né? Fazer pelo menos uma redação por semana, melhor mesmo fazer 2 redações por semana, cumprir todo o cronograma direitinho, né, com todo o conteúdo que cai no vestibular, fazer simulados semanais. Tem que fazer tudo o que é necessário ser feito para a consciência ficar limpa. Porque na hora da prova, quando bateu o nervoso, a pessoa que não fez nada só tem o nervoso para você pegar. A pessoa que fez alguma coisa e que fez o que precisava ser feito, vira para si mesmo e fala assim: não, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Eu mereço ter um bom desempenho nessa prova. E a pessoa vai lá e faz a prova. E assim, vai fazer a prova sem pressão, né? Qual que é a melhor maneira de sentar para fazer uma prova? Para eliminar totalmente a pressão. Como que a maioria dos estudantes faz, né? O estudante, ele entra para fazer a prova considerando que a prova vale 20. Vamos supor que a prova tenha 20 questões. A prova vale 20. E cada questão que ele não sabe fazer, ele fala: poxa, perdi um ponto. 19 agora. E vai fazendo assim, entra numa espiral negativa, sabe? O melhor é entrar para a prova com a cabeça assim: cara, não sei fazer nenhuma questão dessa prova. Nunca vi essa prova antes. O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver se eu acho alguma que eu sei resolver. E começa a procurar, entendeu? As questões que sabe resolver. Aos poucos, a pessoa vai encontrar essas questões que ela sabe resolver e, naturalmente, ela vai ficar bem na hora da prova e vai conseguir dar o melhor dela. Mas ela tem que entrar com uma atitude positiva. E qual é a atitude positiva para começar uma prova? Não sei nada, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa. Naturalmente, ela vai lá e consegue, entendeu? Mandar bem. E vai melhorando, né? À medida que vai fazendo a prova, né? Vai encontrando mais e mais, aí consegue encontra aquele pico assim que, nossa, eu tô aprendendo, tô confiando em mim. Tem uma outra pergunta, loira.at Gallifrey. Esses nomes são muito difíceis. Como tudo nome de avatar, né? Eu não sei qual é o nome dessas coisas. A pergunta dela é uma pergunta muito séria. Como convencer os pais a me deixarem fazer mais um ano de curso ao invés de ir para a faculdade? Nossa, isso aí
essa pergunta, né? Como convencer os meus pais a me deixarem fazer mais um ano de cursinho ao invés de ir para a faculdade? Essa pergunta é muito perigosa para eu responder, né? Porque eu vou estar invadindo um espaço que não é meu, que é o espaço da família. Esse espaço não é do Bruno, né? E não é de ninguém, é da família. Então, se a pessoa, né, no caso a Loura, me perguntou, eu vou responder para você, tá, Loura? O que eu acredito que você tem que fazer é trocar uma ideia com seus pais, né? E primeiro entender qual que é a visão deles, né? E aí depois, se tiver espaço, você compartilha a sua visão e ver o que é melhor para sua família, né? O que é melhor para vocês. Enfim, é uma decisão que vocês vão ter que tomar em família. E assim, é difícil a gente desagradar um pai, uma mãe, desobedecer, né? E ter sucesso. Então, é um negócio que tem que ser feito assim com muito respeito, né? Com muito carinho. Tem um rapaz que trabalha com a gente, que ele é formado no ITA, né? E quando ele fez o vestibular, o pai dele falou assim: ó, meu filho, se você passar no vestibular e tal, eu vou te dar um carro para você ir para a faculdade, né? Porque ele morava mais afastado. Mas você tem que entrar na faculdade. Aí ele fez o vestibular e não passou no ITA, que era o que ele queria. E daí, mas ele passou na outra faculdade lá da cidade dele. Passou em Direito, acho. Ou Engenharia Civil, não sei. Passou lá. O pai dele falou assim: aí, meu filho, o que você vai querer? Você vai querer... como é que é? Vamos comprar seu carro? Aí ele falou assim: pai, mas eu vou tentar o ITA de novo, eu não vou fazer essa faculdade, não. O pai dele falou: como assim? Eu vou te dar um carro se você entrar nessa outra faculdade, a faculdade é boa e tal, você tem contato, a gente tem contato, você vai progredir. Ele falou assim: pai, mas meu sonho é o ITA. Eu quero fazer o ITA de novo. Aí ele falou assim: olha, o pai dele falou assim: olha, você pode até fazer o ITA, mas aí não tem carro e eu não vou ter muito mais dinheiro para você investir na sua preparação, não. Mas se você quiser, você pode. Então o pai dele deu a permissão para ele, né? Aí ele falou: não, pai, beleza, então eu vou aproveitar essa permissão do senhor aí e vou fazer o preparatório para o ITA de novo. E ficou sem carro. Né? Foi uma decisão tomada ali dentro de casa. E cada família é de um jeito. O único posicionamento que a gente tem que ter em relação a uma situação que vai se resolver, que se resolve dentro da família, é respeitar a família. Então, a mensagem que eu posso passar aqui para a Loura é essa: Loura, eu não vou invadir esse espaço porque ele não me pertence, é o espaço seu com a sua família, e vocês é que vão decidir o que é correto no contexto de vocês. Assim. Mas se você ainda precisar de algum conselho, vai lá e troca uma ideia, vê o que rola. É um momento de abertura com os pais, de sinceridade mesmo. Imagino que seja um momento bem difícil, mas talvez seja um momento mais importante antes de continuar estudando algo do tipo. É fundamental. Vamos para um clima um pouquinho menos tão pesado. É sério, né? A Jenny Lia, ela comentou: como lidar com a culpa da procrastinação e sentir motivado a não desistir? Esse é um negócio interessante, né? A gente precisa entender, assim, por que acontece a procrastinação. Pode ser uma questão de propósito. A pessoa não tem um propósito, não tem um objetivo, então ela fica empurrando com a barriga. Mas pode ser também um acumulado de experiências negativas, né? E que acontece nos estudos se você estuda da maneira errada. Imagina que tem um gráfico aqui, assim. É que eu não vou conseguir fazer o gráfico. Imagina que tem um eixo. Na horizontal, o nível de inteligência da pessoa, tá? O nível de inteligência... Não, vamos pensar em eixo, não. Imagina que tem duas coisas para você comparar. O nível de inteligência da pessoa, e tem várias questões, vários exercícios de níveis diferentes de dificuldade.
Tem alguns exercícios que são exatamente encaixados no nível de inteligência da pessoa, ou seja, que ela resolve com o nível de inteligência dela e sem sentir que está fácil demais. Né? Porque tem aqueles problemas que são fáceis demais, que a pessoa vai resolver, ela fica até, poxa, eu vou resolver isso aqui, não vai servir para nada. E tem problemas que aparecem quando você está estudando, né, questões que estão muito acima do nosso nível de inteligência. E por quê? Porque a gente talvez não conhece aquele assunto, não tem conhecimento nenhum. Então, quando você enfrenta muitos problemas nos estudos, muitos exercícios, muitas questões, muitos conteúdos que estão muito acima do seu nível de inteligência, né, que na verdade é o seu nível de conhecimento em relação àquele assunto, é normal vir a frustração. São emoções negativas, e ninguém gosta de emoções negativas. A gente não procrastina para fazer aquilo que é legal, que deixa a gente feliz. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer só os exercícios mais fáceis? Não, porque senão ela não vai desenvolver nada. Mas também não pode ficar naqueles mega difíceis, porque senão ela vai ficar só frustrada. Mas ela também não pode ficar naquela linha de conforto, que os exercícios são exatamente o nível de inteligência dela. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pegar um exercício que é levemente acima do nível de inteligência dela. E aí, para resolver, mas pouquinho mesmo, para resolver aquele assunto, ela vai ter que ficar um pouquinho mais inteligente. Ela vai começar a superar os próprios limites. Esse ato de superar limites, quando isso acontece, a gente fica feliz. E essa felicidade motiva, né? Inclusive, você tem uma liberação de um neurotransmissor, que é a dopamina, quando você vence obstáculos. Então, um jogador de futebol, quando ele faz um gol, quando ele acerta um passe, quando ele ganha um título, ele tem liberação de dopamina, né, no cérebro, que é um neurotransmissor que dá essa sensação de realização. Então, assim, o jeito de evitar a procrastinação é fazer atividades que estão levemente acima do seu nível de competência no assunto, naquele assunto, ou no seu nível de inteligência naquele assunto. Porque fazendo dessa forma, você supera o seu limite, fica um pouco mais inteligente, aumenta o seu nível de competência e essa percepção gera satisfação. Né? Se você está estudando sempre dessa forma, aí você sempre está satisfeita estudando e naturalmente você não vai querer procrastinar uma atividade que te dá prazer, né? Isso me lembra muito a algo que eu fazia muito há um tempo atrás, né? Há um bom tempo atrás, que é o videogame, né? O videogame faz isso com a gente. Tem essa escala, toda hora você vai pegando um mais difícil e tem essa liberação de prazer. O ensino é a mesma coisa, né Bruno? À medida que você vai criando essas escadas de desafio. A quarta pergunta, ela acaba casando um pouquinho com isso, né? O João Pedro, obrigado pelo nome, João Pedro.ah, ele comentou: como saber se estou no caminho certo? Se eu estou caminho para o nível da prova? Como saber se eu estou no caminho para o nível da prova? Tem que fazer provas antigas. A única maneira de você saber se você está num nível de conhecimento adequado ao nível da prova é você fazer provas antigas, tá? E por quê? Porque achar simulados, né, no nível da prova é mais difícil, porque depende de você estar num cursinho que faz aqueles simulados, parará. Mas provas antigas são um bom indicador de como você está em relação ao nível da prova. Então, assim, no Enem, a gente tem aí pelo menos os últimos 10 anos de provas do Enem são úteis, e nesses últimos 10 anos tem a prova que é aplicada no sistema prisional, né, que é o Enem PPL, tem edições que foram canceladas, aí precisaram fazer outra prova, então tem muita prova para a pessoa treinar. No caso da FUVEST e do ITA, você tem históricos aí de 30, 40, 50 anos de provas antigas que a pessoa pode fazer e ir testando o nível de conhecimento dela. Se eu fiz 10 anos daquele vestibular que eu vou prestar e eu fiz em condições iguais às da prova, e o meu desempenho foi sempre numa determinada faixa,
provavelmente no dia da prova eu vou ter um desempenho um pouco acima, um pouco abaixo daquele, sabe? Mas vai ser naquela linha. Então, se você está acostumado a fazer provas antigas com um desempenho de 80%, 90%, no dia da prova você vai ter um aproveitamento de 80%, 90%, sem maiores dificuldades, né? Porque não muda muito, né, Bruno? Essas provas antigas, né? São poucas. Vou para a última pergunta aqui que enviaram no Instagram, do Rafael Ferracini. Agora ficou tranquila. Como lidar com atraso nos estudos? Comecei há um mês e não sei se dou conta de tudo. Então, como lidar com atraso, né? Só faz sentido pensar em atraso quando você tem um cronograma, tá? Porque senão você fica sem referencial. Vamos pensar assim numa estrada, né? Você vai fazer uma viagem de Belo Horizonte para São Paulo, por exemplo. São mais ou menos 600 quilômetros, se não me engano. Depois pode até conferir, mas são mais ou menos 600 quilômetros, né? Tipicamente de ônibus, essa viagem dura 8 horas. Não, dura 9 horas. De carro, essa viagem tipicamente dura 7 horas, com 2 paradas de 15, 20 minutos. Então, assim, você tem a distância entre as posições e se você sabe que a viagem vai durar umas 7 horas e você está no meio da viagem, você deveria ter percorrido ali 3 horas e meia. Se você percorreu aquele trecho de metade da viagem em 3 horas, você está adiantado. Se você percorreu aquela metade da viagem em 5 horas, você está atrasado. A pessoa precisa ter essa consciência, então, de referência. Então, assim, a primeira coisa a se fazer para aquele aluno que acha que está atrasado, que está em dúvida, é estabelecer um cronograma, definir prazos para que aquele cronograma seja cumprido, né? Então, por exemplo, pega o cronograma e quebra em 8. E aí define, eu quero completar essa primeira parte aqui em tanto tempo, essa outra aqui em tanto tempo, né? E divide ou em meses, né? São 8 meses, ou em semanas, pode dividir em número de semanas, né? Porque agora faltam menos de 8 meses para os vestibulares. E aí a pessoa vai acompanhando no cronograma onde que ela está. Porque senão é angustiante mesmo, né? Porque a gente sempre acha que está atrasado, né? Quando a gente não tem uma referência. Porque nunca a gente vai estar adiantado, né? Que o conteúdo é muito grande. Então tem que fazer isso, tem que montar um cronograma. A melhor maneira de resolver esse problema da ansiedade em relação a prazo, em relação a se eu vou dar conta ou não, é montar um cronograma e seguir esse cronograma. Se você tiver feito menos do que estava previsto no cronograma, aí sim você está atrasado. E dá para você corrigir essa rota. Se você fez mais do que estava previsto no cronograma, parabéns, você está adiantado, né? E aí faz um cronograma para cada disciplina, né? Com metas e atividades que você quer fazer toda semana, que no final das contas dá certo. Procure um profissional que te ajude a criar esse cronograma de estudos, que é diferente de horário de estudos, que aí a chance de dar certo é maior ainda. Gente, muito obrigado por ter enviado essas 5 perguntas no Instagram. Se vocês gostaram do episódio, gostaram das perguntas, participe no Instagram, participe da nossa comunidade, ajude a escolher o tema. E para finalizar aqui, Bruno, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre esse podcast, sobre esse episódio, né, que é tão importante, né, o medo de não conseguir a aprovação. Poderia deixar uma mensagem final para todos eles? É assim, a melhor maneira de vencer o medo de não conseguir a aprovação é encarar a verdade nua e crua. Qual é a verdade nua e crua? Existem concorrentes que são melhores que você, existem pessoas que estão melhor preparadas, as provas são difíceis, né? Porque se elas fossem fáceis, não seria um concurso, né? E a prova e o concurso ele tem o objetivo de selecionar os melhores mesmo, então o nível vai ser acima da média.
E você tem sim o risco de não passar. Essa é a verdade. E tem outra. Os seus concorrentes não vão ter pena de você. Se você passar mal na hora da prova e levantar para ir ao banheiro e tal, os seus concorrentes não vão ficar com pena de você. Eles vão achar até bom, porque é um concorrente a menos. Então, assim, encara essa verdade, encara que você vai participar de uma competição e se prepara bem para vencer a competição. E se preparar bem para vencer a competição é estudar da maneira correta, a maneira que permite o aprendizado. Porque é só aquele que sabe mais, né, que é mais inteligente, que consegue ter um bom desempenho na prova do vestibular. Qualquer vestibular. Eu estava falando aqui que eu até anotei uma frase que você comentou, Bruno. Encara a verdade nua e crua. Essa, para mim, foi a frase do episódio. Gente, se vocês gostaram, por favor, compartilhe com seus colegas, seus amigos, ajude eles, tudo bem? E é isso, foi um grande prazer participar desse mais um podcast aqui. Um abraço para todos vocês. Tchauzinho.